que acontece? O capítulo 8, tá? Ele é um capítulo que, na verdade, ele repete várias ideias do capítulo 7 de maneira mais clara, de maneira um pouco mais aberta, um pouco mais revelada. Tá? Então, se vocês forem lembrar do capítulo 7, foi o sonho de Daniel no reinado, né, de Belsazar, e aí a gente viu o leão, né, com asas, o urso, o leopardo, né, e vimos como isso falava, né, de um julgamento das nações, né, na verdade falava dos reinos das nações que viriam, né, o reino da Babilônia começa, depois vem o reino dos Medos, o reino dos Persas, o reino da Grécia e depois, em seguida, os Seleucidas. Tá? Todos lembram disso? Quem não lembra disso, depois pega a aula do capítulo 7. Não assista a aula do capítulo 8 sem ver a do capítulo 7 primeiro, ou pelo menos com a intenção de depois olhar o capítulo 7. Tá? Isso é muito importante. Tá? Quando a gente lembra do capítulo 7, tá? Vocês devem lembrar que você tinha os 4 reinos, né, que eram 4 ventos e 4 feras, os 4 animais. Aí você vai ter, o primeiro animal era o reino da Babilônia, né? O segundo era o reino dos Medos, o terceiro era o reino dos persas, o quarto era o império de Alexandre o Grande, tá? E por fim você tinha o império dos Seleucidas, tá? Então, o livro de Daniel, ele vai sempre compreender esse período, tá? Ele vai da Babilônia, então império, né? Vamos falar, império babilônio, tá? Depois império meda, né? Vamos dizer assim, império persa, tá? O autor de os autores, vamos dizer, né? Daniel tem vários autores, mas um dos autores, vamos dizer assim, ele vê o Império Medo e o Império Persa como algo separado. É um pouco discutível historicamente, vamos dizer assim, né? Até que ponto essa divisão é uma divisão que realmente seria algo a se considerar literalmente, tá? Mas no livro de Daniel aparece dessa maneira. Tá? E tem uma razão para isso, a gente já viu nos outros capítulos. Tá? Muito bem, e aí você vai ter o Império Grego, tá? E, por fim, né, os Seleucidas. Tá? O livro de Daniel, ele fala dessa progressão aqui, ó, tá? Do Império Medo ao Império Persa, né? E do Império Grego aos Seleucidas. Tá? Ele faz esse movimento. Tá? Mas ele fala disso aqui. Essencialmente, é isto que está aqui, que é falado no livro de Daniel. Tá? Depois disso, né, vamos dizer assim, você teria a vitória do Eterno, né, o reino da era messiânica, ou seja lá, né, como você queira chamar. Tá? Mas essencialmente é isso. Se alguém vier para você e disser que o livro de Daniel fala do Império Romano, se alguém disser que fala do Islã, se alguém disser que fala do Império Otomano, se alguém disser que fala dos Estados Unidos, se alguém disser que fala da Al-Qaeda, do Bin Laden, do raio que o parta, essa pessoa não entende o livro de Daniel corretamente. Essa pessoa não buscou fontes sérias de estudo sobre o livro de Daniel que levem em conta o seu papel histórico, o que se desejava transmitir para o leitor e de que época. Tá? Nem leva em conta os originais, o texto aramaico, o texto hebraico. Só quem diz, né, que Daniel se refere a essas outras coisas é quem fala bobagem por não ter estudado o texto adequadamente. Tá? Vou dizer isso taxativamente. Isso aqui, inclusive, pessoal, no meio acadêmico é unânime. Tá? Praticamente. Você praticamente não vai encontrar ninguém fora do meio acadêmico que faça alusão a algum outro tipo no meio acadêmico, que faça alusão a algum outro tipo de interpretação. Tá? A gente já viu isso, né? Vem vendo isso. Isso vai ficar claro para vocês no capítulo 8.
Tá? Então vamos lá. Ainda no 3º ano do reinado de Belsazzar, Daniel teve uma visão após a primeira. Viu a cidade de Suzã, de Shushan, tá? Cidade de Shushan, de Suzã, era a capital de que reino? De que reino? Do reino persa, tá? E o rio Ulai. Né? Daniel aqui fazendo uma referência a Belsazzar. Belsazzar foi rei na Babilônia? Sim ou não? Não. Belsazzar nunca foi rei na Babilônia. Tá? Belsazzar, ele substituía o pai, né, Nabônidos, quando necessário, quando o pai estava ausente. Ele nunca foi rei, não houve período de reinado de Belsazzar. Tá? Então, quando você vê aqui uma referência a Belsazzar, que não reinou, é uma referência à Babilônia, mas aí aparece a capital do Império Persa. Tá? Isso aqui já está mostrando que essa parte está escrita em código. Tá? Vocês podem lembrar do estudo anterior que eu expliquei que o livro de Daniel ele foi escrito mais especificamente para fortalecimento da fé dos judeus que estavam sendo perseguidos pelo Império Seleucida, na época, mais ou menos, dos acontecimentos que levaram à revolta dos Macabeus. Tá? E isso vai ficando cada vez mais claro à medida que se progride no livro. Tá? Então, vamos lá. Então, ele viu, né, a cidade de Suzã, o rio, Ulai. Junto ao rio havia um carneiro com 2 chifres, um mais comprido que crescia depois do outro. O carneiro dava marradas para o oeste, norte e sul. Nenhum animal podia detê-lo, e ele ia ficando maior e fazendo o que queria. Do ocidente veio um bode, que tinha um chifre enorme e não tocava o chão. Ele veio na direção do carneiro e avançou com grande fúria, quebrando os seus 2 chifres. Sem forças, o carneiro foi derrubado e pisoteado. O bode tornou-se grande, mas o chifre foi quebrado e no lugar dele 4 chifres enormes surgiram na direção dos 4 ventos. De um dos chifres saiu um pequeno chifre que cresceu para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Se engrandeceu e derrubou as estrelas e as pisoteou. Só um segundinho aqui, deixa eu abrir aqui o comentário, que fica mais fácil para eu seguir. Né? O tio está ficando velho, né? E aí fica, às vezes, com dificuldade de ler letrinha muito pequena. 6 graus de miopia num olho e 4,75 no outro, né? Aí você já viu. Bom, então vamos lá, vamos seguir. Se engrandeceu contra o príncipe do exército e tirou o sacrifício contínuo e o lançou por terra o santuário. Os santos se perguntavam até quando duraria, e um deles disse que duraria até 1.300 tardes e manhãs. Daniel vê o homem Gabriel que explica a visão. O carneiro são os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia. E o chifre é o primeiro rei. Então, essa já é a explicação. Ó, tá? Viu como é que o livro de Daniel trata os medos e os persas da maneira como eu falei, juntos? Tá? Então, o carneiro, né, são esses 2 chifres, os medos e os persas. O bode é o rei da Grécia, tá? Alexandre o Grande. E o grande chifre é o primeiro rei. Tá? O chifre quebrado representa os 4 reinos da mesma nação que não tem a mesma força que ele. A divisão do império de Alexandre o Grande em 4 partes. O pequeno chifre é um rei feroz, entendido em adivinhações, que perseguiria o povo santo. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes e será quebrado. Antíoco IV Epifânio, que era o rei dos Seleucidas. Tá? E que foi justamente o quê? Um desses reis que se levantou contra o povo do Eterno, né? Se levantou contra o povo judeu.
Os dias se referem a um tempo distante. Daniel cai enfermo e depois diz que ninguém entendia a visão. Bom, vamos aos comentários aqui, tá? Primeiro comentário, vamos falar do contexto de Daniel 8, tá? O autor do livro dos capítulos 8 em diante é diferente, não é o mesmo autor de Daniel 7. Como é que a gente sabe isso? Porque o estilo literário muda, tornando-se mais evidente, tá? O idioma também muda. O capítulo 7 é escrito em aramaico, o capítulo 8 em diante é escrito em hebraico, tá? Então, você vai ter, né, uma situação que de algum autor, tá, que teve contato com o capítulo 7, tá, de Daniel e acrescentou uma outra visão, tá, para deixar mais claro a que se referia a visão do capítulo 7. Por quê? No capítulo 7, a interpretação não está tão clara. No capítulo 8 está mais claro, tá? Então, você vê isso na Jewish Study Bible, em Daniel 8, de 1 a 27, dizendo: as visões dos capítulos 8 a 12 são menos poéticas, mais detalhadas e mais focadas nos eventos recentes a partir da perspectiva do autor. Tá? O foco está mais claro no fim do período persa, a dominação dos gregos, a divisão do Império Grego em 4 e a opressão dos Seleucidas, situando bem dentro dos acontecimentos que levaram à revolta dos Macabeus. Este capítulo não deixa qualquer dúvida sobre o período ao qual o livro se refere. Tá? E também, se você for pegar mais adiante, vai voltar a ter explicação de quais são as nações. Então, as nações, pessoal, são essas. Favor não inventar coisas viajantes, tá? Isso aqui é o que está explicado no livro. Só falta o autor, né, vamos dizer assim, ou o compilador do livro, colocar em negrito, né, em fonte Arial 25, né, sublinhado em vermelho, né, vivo, para as pessoas poderem ver. Né? E ainda assim vai ter gente que vai dizer que se refere aos Estados Unidos, ao ataque do sei lá o quê, né, ao ataque do Estado Islâmico, não tem nada que ver. Tá? O que a gente sabe aqui? Esse autor escreveu para dar coragem, dar ânimo aos judeus que estavam vivendo a opressão dos Seleucidas. Lembrando lá do começo, Daniel é um coletivo de histórias, não é um livro histórico, uma narrativa histórica. Fala de acontecimentos históricos, tá? Mas foi escrito em código. Tá? E a gente vê vários indícios disso. O autor não podia chegar e falar assim, viu, pessoal, olha, desçam o sarrafo em Antíoco Epifânio que vocês vão vencer. Se ele escrevesse assim, o que ia acontecer? Denúncia, e o livro não seria um livro, vamos dizer assim, que circularia entre os judeus. Tá? Você tem vários livros que foram escritos dessa maneira, já falei várias vezes. Tá? O livro de Judite é assim, embora Judite não tenha sido considerado canônico por uma série de razões. Eu falo do cânone judaico numa outra série de estudos. Tá? Mas os judeus sabiam, né? Aqui o pulo do gato tá falar de Belsazar, que não foi rei da Babilônia, e falando com relação ao Império Persa, que veio depois. Tá? Então os judeus iam olhar e falar, epa, tem boi na linha. Por que, né, que isso foi feito assim? Porque eles entendiam, quando você tinha uma referência geográfica ou histórica impossível, o povo sacava que aquilo estava sendo escrito de uma maneira proverbial para ensinar alguma coisa sobre aquela época. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Esse é o contexto do capítulo. Tá? Vamos começar, então, a leitura. No terceiro ano do reinado do rei Baltazar, né, Belsazar, tive uma visão. Eu, Daniel, depois que a que já tivera anteriormente. Eu contemplava a visão. E, enquanto contemplava, encontrava-me em Susã, né, em Shoshan, em Suzã, a praça forte situada na província de Elam. Enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta do Ulai, né, do rio Ulai.
levantando os olhos para ver... bom, aqui já entra a visão, né? Então vamos falar da região aqui rapidamente. Tá? A localização. A colocação da visão em Suzã, em Shushan, capital do Império Persa, era um indício para os leitores de que o texto estava escrito de forma codificada. Não é porque eles achavam bonitinho escrever em código, não, tá, pessoal? É que era a única maneira de escrever sem sofrer censura, sem ser morto e sem impedir que o texto circulasse. Tá? Afinal, o texto... Não tem nada a ver com Purim. Não, Purim já está falando dos acontecimentos... assim, tem uma história falando sobre a Megilá revelada, tá? Os acontecimentos de Purim estão escritos em um dado... a gente tem uma interpretação para isso, tá? Mas aqui estamos falando do livro de Daniel, tá? É outra coisa. Bom, essas inversões são típicas... bom, então a gente vê, afinal o texto se refere a uma visão à época do rei Belsazar, que além de nunca ter sido rei de fato, um regente babilônio, não era persa. Tá? Essas inversões são típicas dos textos da época do Segundo Templo, para passar mensagem, olha aqui, ó, sem chamar a atenção das nações dominantes. Neste caso, em particular, dos Seleucidas. Tá? Na verdade, perdão, eu falei do rio na aula de Êxodo, né? Mas na verdade era material desta aula. Tá? Então, o rio Ulai. Daniel, por 2 vezes, teve visões próximas a um rio. Vídeo 10.4. Como também o faz Ezequiel, está lá em Ezequiel 1.1. Rios criam uma fronteira natural no mundo antigo. As fronteiras encruzilhadas eram considerados lugares ideais para a comunicação com o divino. Esse é o comentário da Jewish Study Bible, capítulo 8, versículo 2. Tá? Que a gente falou na aula de Êxodo. Tá? Então, os rios, eles eram fronteira, normalmente, entre as nações. Tá? E os deuses eram considerados geográficos, né? As divindades eram geográficas. Então, criou-se um hábito no Oriente Médio, né, de acreditar que nos rios você tinha uma comunicação facilitada, inclusive com mais de uma divindade. Tá? Bom, vamos falar agora da visão propriamente dita. Então vamos lá, vamos ler agora o texto. Levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro de pé diante da porta. Ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e esse mais alto foi o que apareceu por último. Aqui ele está falando dos medos e dos persas. Tá? O Império Medo foi absorvido pelo Império Persa, que foi mais forte. Por isso, o segundo chifre, que é o Império Persa, ele é maior do que o primeiro, que é o Império dos Medos. Eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Né? Aqui está falando da expansão. O Império Persa, né, que veio do leste, né, ele estava para o leste da Babilônia, ele vem crescendo na direção do oeste, do norte e do sul. Ou seja, se espalhou por boa parte do mundo conhecido do autor e dos leitores. Nenhum animal podia resistir-lhe e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se grande. Tá? Então, o Império Persa estava lá numa boa. Eu estava considerando com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre, entre aspas, magnífico entre os olhos. Então, aqui o que é? O Império de Alexandre o Grande, que foi magnífico em que sentido? Foi surpreendente. Ninguém esperava o sucesso militar que Alexandre teve. Ele é considerado uma figura muito especial na história. Tá? Então, tanto é que depois dele se fragmentou em 4. Né? Mas Alexandre o Grande veio, então, né, sem tocar a terra, quer dizer, houve uma dominação sem muito esforço, tá? Comparado com as brigas e lutas do Império Babilônio e do Império Persa. Bom,
eu o vi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe. E atirou-o por terra e calcou-o aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de sua mão. Então o império de Alexandre o Grande veio lá e destruiu o império medo-persa, tá? Os medos e os persas. Acabou com os medos e os persas de uma maneira que não pôde haver nenhum tipo de revide, resistência de grande intensidade. Então o bode tornou-se muito grande, mas, embora em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou e, em lugar dele, ergueram-se 4 outros magníficos na direção dos 4 ventos do céu. Tá? Se a gente for olhar, então, para Alexandre o Grande, foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Se a gente pensar em Alexandre, ele morreu de uma maneira, tá, que foi meio prematura. E quando ele morreu, né, os seus generais dividiram, né, o seu reinado em 4 partes. Tá? Então, por isso, né, que a gente está vendo aqui justamente os 4 chifres, né, do Império de Alexandre o Grande. Tá? Então, se depois vocês procurarem, né, vamos dizer, no Google Imagens, lá, o Império de Alexandre o Grande, vocês vão ver que foi um império bem grande, bem considerável. Tá? Muito bem. E aí os 4, né, os 4 impérios que surgiram como consequência vamos dizer, da fragmentação do Império de Alexandre o Grande. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na terra do país do esplendor. Tá? Aqui a terra, né, bela, do país do esplendor, está falando de Israel. Tá? Então o Império Seleucida, né, que foi o império dos greco-sírios, tá? Que foi o império de Antíoco IV Epifânio, mas isso, vamos dizer, Antíoco IV Epifânio já foi algumas gerações depois da fragmentação. Tá? Mas Antíoco, ele foi muito ambicioso, ele tentou guerrear contra os Ptolomeus e incorporar o Império Ptolomaico, que era um dos 4 impérios de vamos dizer, dos quais que se dividiram, né, a partir do Império de Alexandre o Grande. Tá? Muito bem. A bela terra, obviamente, é Israel. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército dos céus e das estrelas, calcando-os aos pés. Quando o Eterno promete a Abraão que os seus descendentes seriam numerosos, qual é a expressão que é usada? Tem 2 expressões usadas na Torá. Quais são elas? Com relação a Israel se tornar numeroso, na verdade até mais que Israel, né? Os descendentes de Abraão de um modo geral, tá? Mas principalmente Israel, né? Que vem através de Isaac, né? A linhagem da promessa. Tá? Isso, né? Fala-se das estrelas do céu. Tá? Então aqui, quando fala que esse pequeno chifre, tá? Ele guerreou contra as estrelas do céu, tá? Ele fala sobre justamente a oposição que Antíoco Epifânio IV, tá? Fez ao povo judeu, tá? A região da Judéia, província da Judéia. Tá? Por quê? Porque a província da Judéia retornou ao controle do povo judeu na época do Império Persa. Tá? Então, eles eram um estado vassalo, né, vamos dizer assim, do Império Persa, mas tinham uma boa autonomia. Né? Os persas tinham sido favoráveis ao povo judeu, né, que havia sido um povo oprimido pelos babilônios. Aquela famosa história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? E desde aquela época, então, vamos dizer assim, o pessoal deixou um pouco a província da Judéia de boa, né? Tranquilo. Tá? O Império Persa não encheu muito a paciência
do povo judeu, e depois o Império de Alexandre também não. Tá? E por um período, o Império de Antíoco Epifânio também deixou de boa quietinho. Tá? Muito bem. Aí, você vai ter o quê? O que aconteceu? Né? Vamos seguir. Tá? E chegou-se mesmo a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Tá? Então, o que Antíoco Epifânio IV ele fez? Ele veio e se colocou contra o ungido do Senhor. Né? Aí você tem a expressão Mashiach, né? Que é, entre aspas, traduzido como Messias. Melhor tradução não é Messias, tá? A melhor tradução é ungido. Tá? Lembrando o seguinte, aqui não fala, o livro de Daniel não fala em Hamashiach, né? O ungido, o Messias, que alguns interpretam como sendo o descendente de Davi numa restauração da dinastia davídica. Tá? Aqui fala em um ungido. Tá? Um ungido, não aqui, né? Aqui ele está falando do príncipe, né? Vamos dizer, o que é o líder, né? O soberano. Tá? Agora, um ungido normalmente vai ser ou um rei, ou um profeta, ou um sacerdote. Tá? E os primeiros a serem chamados de ungidos, tá? Né? A primeira referência de Mashiach se refere ao sacerdote. Então, quando Antíoco Epifânio se levanta contra, né, Mashiach, um Messias, tá? Não Hamashiach, não o Messias, mas um Messias, o que acontece? Ele se levantou contra Onias III, que era o sacerdote. Tá? E Onias III, ele sofreu justamente o quê? Ele sofreu oposição de pessoas iníquas e interessadas no sacerdócio. Afinal, o sumo sacerdócio em Israel, né, Kohen Hagadol, né, como o Ebert falou, tá, o sumo sacerdote. Literalmente, Kohen Hagadol seria sacerdote o grande, né? Literalmente, né, sacerdote o maior, ou sacerdote o mais importante, que a gente normalmente convencionou falar sumo sacerdote. Né? Então, Onias III era, né, vamos dizer, para ter sido o sumo sacerdote. E aí houve o quê? Houve, né, um golpe, né, para usar um termo que está na boca popular, sem entrar no mérito se foi golpe ou não foi golpe, aí é problema de cada um interpretar, né? Mas houve um golpe aqui, né, contra o sacerdote. Aqui foi um golpe mesmo, né? Tá? Então, tem uma pergunta aqui do Bianchini. Shaul, esses 4 reinos duraram até Constantino, porque parece até que este momento eram 4 divisões. Porém, agora no Reino Romano, não. O Reino Romano foi diferente. Tá? O Reino Romano, né, o Império Romano, ele se expandiu por toda a Terra, depois ele se dividiu em Império Romano do Oriente e do Ocidente, ele se dividiu em 2, depois ele foi fragmentando e acabando. Tá? Basicamente foi isso. Então não tem nada que ver. O livro de Daniel não fala de Roma, tá? Por quê? Porque justamente o autor do livro de Daniel e vamos dizer, o compilador que juntou, né, as parábolas daniélicas, tá? Ele viveu na época da dominação dos Seleucidos, não tinha ainda dominação de Roma. Tá? E mais, pessoal, atenção, tem uma diferença muito grande entre Roma e os Seleucidas. Tá? E eu vou dizer para você qual é, né, vamos dizer assim, qual é a questão, e você vai ficar até chocado. Tá? Mas assim, Roma não invadiu Israel. Tá? Roma foi convidada pela dinastia dos Hasmoneus a entrar em Israel para resolver um problema de um conflito entre os Hasmoneus com relação a quem dominaria o povo. Tá? E aí Roma entrou, né, e baixou a norma, né, baixou o decreto. Mas Roma, num primeiro momento, absorveu a província da Judéia da mesma maneira, né, que Alexandre o Grande absorveu, né, a província da Judéia do Império Persa.
Roma não tinha enchido a paciência do povo judeu até então, né? Não, pelo menos não com essa intensidade. Tá? Roma foi convidado, foi outra coisa. Tá? Claro, depois Roma virou um inimigo por conta da insurgência, etc. Mas num primeiro momento, os seleucidas eles já fizeram algo um pouco mais pesado, né? Bem mais pesado. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Né? E outro santo disse aquele que falava até assim. Então, o príncipe, pessoal, você tem duas interpretações aí. Ou é o eterno, está falando do eterno, né, como o líder do povo, ou está falando do sumo sacerdote. Na minha opinião, é o sumo sacerdote aqui, não é o eterno. Tá? Não lembro agora se na explicação ele chega a falar. Vamos ler e vamos ver. Tá? Mas, salvo engano, não. Bom, então vamos lá. Enquanto. Agora olha a resposta. Né? Sim, então vamos lá. Vamos continuar, na verdade. Eu ouvi um santo falar a outro santo quanto aquele que falava. Né? Até quando irá a visão do sacrifício perpétuo da desolação da iniquidade? O que aconteceu com o Antíoco Epifânio? Pessoal, leiam o livro de Macabeus. Primeira Macabeus. Mas é apócrifo. Eu não estou falando para você ler considerando o livro de Macabeus como sendo um livro bíblico. Leia como livro histórico. Tá? Macabeus foi escrito, inclusive, com o propósito de ser um livro histórico. Não foi escrito com o objetivo de ser um livro bíblico. Tá? Então, leia como livro histórico, porque é um livro importante para você entender os acontecimentos que deram origem ao livro de Daniel, né, em parte, e também depois a celebração judaica de Hanukkah. Né? E, obviamente, aí você tem depois, emendando o Império Romano, destruição do templo e exílio. Tá? Bom, então, pessoal, o que aconteceu com Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio desceu para guerrear contra os Ptolomeus. Tá? Quando ele desce para guerrear, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês um mapinha, tá? Para que fique claro. E se preciso, eu vou estender essa aula, tá, pessoal? Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Só um segundinho, pessoal. Ó, achei aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês. Na verdade, faltou a ideia, né? Eu devia ter feito antes. É que eu esqueci. Tem coisa que a gente não lembra, né, pessoal? E vocês me desculpem, eu esqueci mesmo de colocar um mapinha, teria ajudado, mas não tem problema, vamos corrigir, vamos botar o mapinha aqui na tela que vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Ó, tá aqui como foi dividido o reino, tá, de Alexandre o Grande. Tá? Então você tinha o reino dos Seleucidas, o reino de Antígonos, o reino de Ptolomeu, tá? E aí mais, né, vamos dizer assim, mais para lá, né, um pouco, né, você tinha o reino dos Lisímacos em diante, tá? Mas aqui você tinha, tá, basicamente a divisão. O que aconteceu? Olha os Seleucidas aqui, ó. Israel tá para cá, tá? Depois os Seleucidas eles foram indo nessa direção, chegaram até o reino dos Ptolomeus. Tá? Deixa eu pegar um mapa agora aqui de Antíoco Epifânio para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Tá aqui, perfeito. Vou colocar. Mais uma vez, pessoal, me perdoem, era para ter colocado o mapa já, né? Mas tudo bem, não tem problema, porque a gente vai estar colocando aqui agora. Mas então vejam vocês aqui, ó. A época já de Antíoco Epifânio, olha como é que estava o mundo. Ó. Aqui você já tinha o reino de Roma dominando o restante, e Antíoco
ficou com boa parte, tá, do reinado, vamos dizer assim, né, de Alexandre. O que Antíoco Epifânio fez? Ó, ele já tinha Israel aqui, ó, tá? Ele já estava com Israel aqui. Num primeiro momento, ele foi de boa com Israel, ele estava tranquilão. Aí, o que aconteceu com Antíoco? Antíoco, então, desceu para fazer guerra com os Ptolomeus, tá? E foi uma guerra duríssima, tá? E Antíoco Epifânio, então, estava precisando de grana depois da guerra. Guerra custa dinheiro, tá? O que aconteceu? No que ele estava voltando para o seu reino, depois de uma luta com os Ptolomeus, ele passou por Israel e resolveu, né, cobrar um pedágio às avessas. Normalmente o pedágio é de quem passa, né? Aqui o pedágio foi de quem passou para quem ficou, né? Ele espoliou Israel. Ele passando por Israel, chega no templo e tira de Israel o quê? Os objetos sagrados do templo. Para vocês terem uma ideia do valor que isso tinha, tá? Hoje em dia, a menorá nova que foi feita para o terceiro templo, né, o dia que existir um terceiro templo, tá? Mas, eu estive em Israel, vi a menorá, fiz até um vídeo, e já falei para vocês, ela custou 20 milhões de dólares para ser feita, porque ela era toda de ouro maciço. Tá? Então eles conseguiram uma doação e fizeram, custou aproximadamente o que seria hoje entre 60 e 70 milhões de reais. Só a menorá. Agora você imagina todo o resto. Tá? Então, o que aconteceu? Antíoco vamos dizer, no começo do reino dele, ele estava de boa. Tá? Depois, o que ele fez? Ele passou aqui e passou a ripa. No que ele passou a ripa, parte do povo se insurgiu contra ele. Teve gente que não gostou. E aí, sabe o que ele fez? Ele falou, tá proibida a religião de vocês. Vamos, então, parar. Vocês vão parar de ler Torá, vão parar com todos os costumes religiosos que vocês têm e eu vou dedicar esse templo, tá, a Zeus, né, Zeus Olimpo, e mais especificamente o filho de Zeus, né, a Dionísio ou Baco, tá? Então foram os dois deuses que a gente tem referência a quem foi consagrado o sacerdócio no templo, tá? E isso é a abominação desoladora, pessoal. Foi quando Antíoco Epifânio pega, tá, e faz do templo um local de adoração de deuses pagãos e impede o povo de praticar a sua fé, tá? Muito bem. Volto a dizer, não tem nada que ver com Império Romano, tem nada que ver com Bin Laden, né? Assim, infelizmente, as pessoas gostam de viajar na maionese, tá? Mas tá explicado. Ele vai explicar. Então, olha, sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Tá? O que é isso? Ele sacrificou, eu não lembro agora se ele sacrifica um animal impuro, mas eu acredito que sim. Ele sacrificou animal impuro no templo, que seria para o povo judeu uma coisa terrível, e fez sacrifícios a ídolos. Né? E aí o povo judeu ficou louco da vida, né? Obviamente. Tá? Então, eu ouvi um santo falar a outro santo e disse aquele que falava, até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade, do santuário e da legião calcados aos pés? Então, assim, Antíoco veio e passou a ripa. Tá? Num primeiro período, Antíoco Epifânio foi legal. Tá? Então, você teve aqui o Antíoco legal, né? Então, você tem Antíoco IV Epifânio. Tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Vou estender um pouco esse texto aqui. Para o povo judeu, tá? Ele está dizendo o seguinte, a Dirce aqui está falando, na verdade, Filipe, o Estado de Israel era um ponto de passagem. Se eles, os governantes, não encontrassem resistência, não havia briga. Veja seu mapa, localização estratégica. Perfeito.
né? E como Israel não tinha um exército competitivo, a melhor maneira de instigar o povo era mexer com a religião. Então, Dirce, na verdade, assim, você está parcialmente certa. Tá? Assim, é verdade, o território de Israel era extremamente estratégico, por isso foi um local bastante, vamos dizer assim, bastante cobiçado, né? Por quê? Porque se você olhar bem para o mapa, como a Dirce falou, né? Tá lá no meio aqui, tá? Deixa eu pegar outro mapa, é mais claro, tá? Então você está aqui no meio, né? Isso aqui é passagem para a Península Arábica, para África, né? Para a Ásia e para a Europa, tá? Então você tem realmente, a Dirce falou com muita propriedade isso, tá? O local geograficamente era um local de passagem, tanto é que Antíoco estava fazendo justamente isso. Tá? Agora, no caso específico, Dirce, dos acontecimentos do episódio da revolta dos Macabeus, não foi. Antíoco Epifânio não aboliu a religião com o objetivo de, vamos dizer assim, abafar a insurgência. Isso foi feito por Nabucodonosor. Tá? Nabucodonosor, sim, ele fez isso. Tá? Agora, o Império Persa, o Império grego e depois o Império Greco-Sírio de Antíoco Epifânio e o próprio Império Romano, num primeiro momento, não mexeram com a religião. Porque eles sabiam que mexer com a religião era comprar uma briga feia. Tá? Agora, eles mexeram com a religião depois de uma revolta, de uma insurgência. Por quê? Porque a religião judaica, vamos dizer assim, né, era uma religião ligada à identidade nacional do povo fortemente, e é até hoje. Né? Então, a religião se tornou um problema. E quando a religião se tornou um problema, aí esses impérios agiram em cima. Mais especificamente o Império Seleucida, né, e depois o Império Romano. Tá? Aí teve outros aí pela frente. Né? Vamos dizer, até hoje é um problema por causa dessa associação, né, da religião com a terra. Tá? Mas Antíoco não tentou fazer isso, né? Assim, não, vou abolir a religião, né, para poder conquistar essa terra. Não, a terra já estava no poder, né, vamos dizer assim, no poder dele. A província da Judéia já era um estado vassalo. Antíoco Epifânio era amistoso com relação a Israel. Ele não tentou, num primeiro momento, inibir a religião. Quando ele precisava de dinheiro, estava voltando, isso é dito explicitamente pelo livro de Macabeus. Aliás, até acho que eu coloquei isso na aula passada, ou retrasada para vocês. Tá? O livro de Macabeus conta exatamente isso, que Antíoco Epifânio, no que ele voltou, estava precisando de recurso e resolveu, né, fazer a farra esfriar o templo. E aí houve insurgência religiosa. Né? Aí o povo ficou revoltado com Antíoco Epifânio. Né? Foi quando Antíoco Epifânio passou a ripa no templo. Tá? Aí o povo se insurgiu, e aí, a partir dessa insurgência, aí Antíoco Epifânio proíbe a religião judaica. Tá? Então foi essa sequência. Tá? Então, assim, você está certa. Isso aconteceu muitas vezes. Mas no caso de Antíoco, no primeiro momento, ele não mexeu na religião. Aliás, o Império Romano, na verdade, assim, num primeiro momento, mexeu pouco. Né? Os Hasmoneus estavam brigando, o Império Romano chegou e falou, então nem você, eu vou definir eu aqui o que eu quero. Tá? Mas deixou lá, né, por um tempo. E aí, só que como a religião se insurgiu, né, contra o Império Romano, porque havia interferência, né, aí o Império Romano foi destruir o templo. Foi muito parecido, né, vamos dizer, o que aconteceu com Antíoco Epifânio e o que aconteceu no Império Romano. Só que no Império Romano, vamos dizer assim, a gente pode dizer que o povo, vamos dizer assim, né, o povo começou a bagunça, né, diferentemente do caso de Antíoco Epifânio, que foi o próprio Antíoco Epifânio que começou a bagunça. Certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Aí ele fala, até quando? E ele respondeu-lhe, 2.300 tardes e manhãs. Tá?
então será feita justiça ao santuário. Muito bem, pessoal. Então, Antíoco Epifânio, vamos dizer aqui, você vai ter a fase legal, né? Vamos dizer assim, a fase boa, né? Vamos chamar de fase boa. Tá? E aí você vai ter a fase ruim, né? Vamos dizer assim, a fase conflituosa. Tá? Muito bem. Na cultura semita, quanto tempo, qual é o número que representa um ciclo de tempo? Qual é o número que representa um ciclo de tempo na cultura semita? A gente viu isso já várias vezes, até isso, é o número 7, tá? Perfeito, tá? Então, o número 7, né, ele vai representar aqui, tá, a totalidade, né, do reinado de Antíoco Epifânio IV. Tá? Muito bem. Então, aqui você vai ter o quê? Você vai ter aqui o número 7, né, que é o ciclo total, tá? Que é representado como no livro de Daniel, né? Uma semana, tá? Muito bem. Só que Antíoco, o período se divide nessas duas fases. Tá? Então, você vai ter aqui, né, vamos dizer assim, meia semana, né? Tá? E aqui você vai ter, vou botar uma outra cor, né? Mais meia semana. Tá? Ou 3,5 anos, né? Vamos dizer. E aqui 3,5 anos. Tá? Muito bem. Beleza? Tá? Então vamos lá. Enquanto contemplava esta visão, eu, Daniel, procurava o seu significado. Foi quando, de pé diante de mim, vi como aparência de homem, e ouvi uma voz humana sobre o Ulai gritando e dizendo: Gabriel, explica a este a visão. Nós vamos falar quem é Gabriel, mas depois, vamos terminar a visão primeiro. E ele dirigiu-se para o lugar onde eu estava. À sua chegada, fui tomado de terror e caí com a face por terra. Então ele me disse: Filho de homem, fica sabendo que a visão se refere ao tempo do fim. Ah, mas você não falou que a visão, né, se referia ao período macabeu, mas aqui está falando que é o período do fim, então está falando do fim dos dias da terra. Não, é o fim do período da ocupação da terra de Israel. Esse é o fim. Não é o fim, vamos dizer, fim total e absoluto. Tá? Embora havia uma expectativa no livro de Daniel de que, vamos dizer assim, se o povo fosse obediente, tá? Imediatamente teria a era messiânica. Isso está em todos os profetas. Tá? Por isso eu até digo para vocês, puxando um pouco para a polêmica, né, que na verdade não existe profecia não cumprida no Tanar. Né? O que existe, na verdade, todo mundo sabia que a hora que Israel andar na linha, vai acontecer a era messiânica. Tá? Agora, se você olhar as profecias, todas elas, você vê que havia uma expectativa de que depois da volta do exílio, essa era de paz permanente começaria. Mas isso era condicionado, tá, à obediência de Israel. Então, tem gente que vê e fala, não, a era messiânica não veio ainda, né, e vai vir e vai ser ipsis literis o que está escrito, e há pessoas que interpretam de maneira diferente, que é o meu caso. Não, o que está nos profetas era condicional se o povo fosse e voltasse a andar na linha. Como não é, vai acontecer algo semelhante, mas não precisa ser ipsis literis no mesmo nível do detalhe, porque o nível do detalhe era algo específico para se acontecesse naquela época.
tá? Então, vamos dizer, você tem essas duas maneiras de ver. Mas isso eu estou fugindo um pouco do tema, né? Aqui é Daniel. Vamos voltar para Daniel, tá? Aí ele vai falar o seguinte: ele falava ainda quando eu desmaiei, com a face por terra, mas ele me tocou e me fez reerguer no lugar onde eu estava, e disse-me: vou dar-te a conhecer o que acontecerá no término da ira. Repara, não é o fim dos tempos, é o término da ira. Por quê? Porque o povo judeu entendia que se ele andasse em desobediência, ele incitaria a ira do Eterno. Então eles entendiam que se estava tendo dominação, é porque, isso os religiosos, vamos dizer assim, era porque o povo estava pisando na bola. Por isso você tem tanta crítica ao helenismo nos textos da época do Segundo Templo. Porque eles entendiam assim, não, se a terra está ocupada, né, e a gente está sofrendo aqui, né, essa ingerência, né, vamos dizer assim, então é sinal de que o povo está andando em desobediência. Quem é que está andando em desobediência? Os assimilados, né, os que deixaram a fé. Tá? Muito bem. O carneiro que viste com seus 2 chifres são os reis da Pérsia e da Média. Reparou? Não é Bin Laden, não é Torres Gêmeas, tá? Eu já ouvi isso, 2 chifres são as Torres Gêmeas. Não, não são, está escrito aqui, cidadão. O problema é que as pessoas não leem o livro de Daniel inteiro, lê só uma parte, aí não chega na parte da explicação, né? Da visão. Bom, o bode aqui é peludo, tá? Não é petudo, né? Tem um erro aqui. O bode peludo é o rei de Javan, né? Yavan, o que é? É uma referência à Grécia. Era a maneira como, vamos dizer assim, o hebraico se referia à Grécia, tá? Então era a Grécia. Por isso você vai encontrar Grécia em algumas traduções. O grande chifre que estava entre os seus olhos é o primeiro rei. Que primeiro rei? Quem foi o primeiro rei do Império Grego, né, que dominou todos? Alexandre o Grande. Quebrado este, os 4 chifres que surgiram em seu lugar são 4 reinos que saíram de sua nação, mas não terão a sua força. Exatamente. Repara, o reino de Antíoco até chegou bem próximo, né? Olha até onde ele chegou, tá? Chegou a conquistar uma parte do reino de Ptolomeu, mas depois, né, ele foi perdendo o terreno para o Império Romano e acabou, tá? Muito bem. E no fim do seu reinado, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, né, a visão judaica de que os pecados também das nações fariam com que as nações também fossem perdendo os seus impérios. Então, da mesma maneira que eles viam que se Israel estava em pecado, Israel sofreria intervenção ou exílio ou derrota militar. Da mesma maneira, se o Império Persa sofreu derrota na mão do Império Grego, é porque o Império Grego, né, estava sendo usado pelo Eterno para trazer juízo sobre o Império Persa por causa dos pecados do Império Persa. Tá? Eles viam o sucesso e o fracasso militar, né, como resultado da mão do Eterno punindo. Da mesma maneira, então, como o Império Grego cometeu os seus pecados, dentre eles, né, a profanação do santuário, etc., então ia chegar ao fim quando estourou a cota do pecado do Império Grego. Tá? Muito bem. Então, a hora que estourou a cota do pecado, né, dos Seleucidas, eles seriam, né, destruídos. Né? Então, levantar-se-á um rei de olhar arrogante capaz de penetrar os enigmas. Está falando de Antíoco Epifânio. Tá? Então, seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Tá? Ou seja, ele herdou, né, Antíoco Epifânio, os Seleucidas foram herdeiros do Império Persa. Não foi um novo império que surgiu. Tá? Ele tramará, capaz de penetrar enigmas. Né? Então, Antíoco Epifânio, ele vai vir acompanhado de todo o helenismo, entre eles os oráculos dos gregos, tá? As adivinhações gregas. Tá? Ele tramará coisas inauditas, tá? Ele tramou. Por quê? Porque eles percebiam assim. Um primeiro momento, o camarada é de paz, né? Aí ele vai
passa por Israel, vai guerrear contra os Ptolomeus. Na volta ele passa a Ripa em Israel. Então, isso foi considerado pelos judeus religiosos uma grande traição. Tá? Muito bem. E prosperará em suas empresas, quer dizer, em seus empreendimentos, arruinando, né, a poderosos e ao próprio povo dos santos, ou seja, o próprio povo judeu. Né? Eu estou falando judeu porque nessa época já tinha acontecido os 2 exílios, né? O reino do norte, que era o reino de Israel, perdeu-se por aí, né, vamos dizer assim, depois boa parte foi assimilada pelo reino de Judá, né, que voltou do exílio, né, que era o povo judeu. Daí se tem, né, vamos dizer, daí se nomeou o povo como povo judeu. Eu tenho um artigo que fala sobre isso, né, lá no site judeu.org, na parte de perguntas, né, a diferença hebreu, israelita, judeu, etc. Tá? Bom, por sua habilidade, a perfídia terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá muitos. Foi uma surpresa para eles, foi o que eu falei. Tá? Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, tá? Mas sem que mão humana interfira, será esmagado. Então aqui, veja, né, por isso que você tem essas 2 possíveis interpretações. Tá? Aqui a Bíblia de Jerusalém botou maiúsculo para príncipe dos príncipes. Lembre-se, né, que maiúsculo e minúsculo no hebraico não existe. Tá? Então, a própria Bíblia de Jerusalém já está interpretando como o eterno. Tá? Porém, príncipe dos príncipes pode ser uma alusão ao sumo sacerdote, que ele era o quê? O sacerdote dos sacerdotes. Isso é dito em vários lugares. Tá? E é trazido também, a expressão príncipe para se referir a sacerdote, na verdade, não é o príncipe da corte medieval que a gente conhece, é Sar. Né? E Sar significa o quê? Normalmente é um líder, é um governante. Tá? Não tem a mesma conotação, né, que rei, vamos dizer, que seria Meler, né, no hebraico. Tá? Muito bem. Sem que a mão humana interfira, será esmagado. Tá? A visão das tardes e das manhãs, tal como foi dita, é verídica. Mas tu guarda silêncio sobre a visão, pois ela se refere a dias longínquos. Então eu, Daniel, desfaleci e fiquei doente por vários dias. Depois levantei-me para ocupar-me dos negócios do rei, guardava silêncio sobre a visão, ficando sem compreendê-la. Olha isso aqui, ó. Que o leitor entenderia? Se refere a dias longínquos. Né? Supostamente, Daniel seria uma referência, né, a quê? Vamos dizer, ao final do reino de Baltazar, né, de Belsazar, antes do reinado persa. Tá? Então, isso aqui estava falando dos Seleucidas, então era vários dias depois. Tá? Como é que o povo judeu semita, né, o semita, entenderia isso? Tá? Juntando essas 2 coisas. Né? O que o autor está dizendo? Eu estou falando da atualidade. Eu estou falando dos Seleucidas. E qual era a expectativa, então? Tá? A expectativa era, né, por isso que você vai ver no livro de Daniel, né, 3 anos e meio, né, ou a metade das tardes e manhãs dos dias. Tá? Se a gente pegar, né, 2.300, dividir por 2, né, você vai ter 1.150, perdão, tá? E isso vai se referir o quê? Aproximadamente 3 anos e meio, ou seja, é a fase boa, tá? E então, no meio da semana, que é o que você vai ver em Daniel mais na frente, no meio da semana ele muda, quer dizer, uma parte do reinado foi boa, outra parte ele foi uma catástrofe para o povo judeu. Tá? E como é que o autor de Daniel esperava que viesse a vitória? Ele esperava que o próprio Eterno fosse lá e destruísse Antíoco Epifânio. Tá? Era essa a expectativa dele. Tá? Então, pessoal, vamos continuar aqui. Eu peço licença para vocês, mas vamos continuar porque é importante a gente terminar esse capítulo aqui.
tá? Então vamos lá. O simbolismo dos animais, tá? O esquema tradicional de 4 reinos, do que ele está falando aqui, tá? Do que está sendo dito aqui? Tá falando dos 4 reinos, né, os 4 animais que a gente viu no capítulo 7. É deixado em favor de outro menos interessante, né? Quer dizer, esses chifres, esses animais são bem menos detalhados, né, com chifre, asa, etc., do que no capítulo 7. Mas simboliza melhor o passado recente a partir da perspectiva do autor. Ou seja, né, tá mais claro, né? O autor do capítulo 8 olhou para o capítulo 7 e falou: isso aqui está codificado demais, isso aqui está muito ainda difícil das pessoas se tocarem, eu vou escrever de maneira mais clara. O capítulo 8, então, é uma releitura do capítulo 7 com mais detalhe e com mais clareza, tá? O carneiro de 2 chifres representa os medos e os persas. O bode representa Alexandre o Grande, que morreu no ápice de seu poder. Os 4 chifres subsequentes representam os 4 reinos que sucederam a Alexandre, um dos quais foi o Seleucida, sobre o qual Antíoco IV Epifânio veio a reinar. A visão, portanto, se sobrepõe, em grande parte, à do capítulo 7. Então, a visão fala a mesma coisa que o capítulo 7, tá? Só que com mais detalhes e fala um pouco mais do fim, de como seria o fim disso. Tá? Vamos terminar de falar das visões, tá, pessoal? E aí eu volto para Gabriel. Então, vamos lá. As tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs, né? Aqui, na verdade, seria a metade, tá? Eu até escrevi aqui errado, tem um errinho aqui, tá? Então, entendam aqui o seguinte. Deixa eu botar aqui a ferramenta de texto, tá? Então, aqui seria a metade, né, tá? Então, isso foi um... Eu vou corrigir depois o PDF, né? E aí eu mando para vocês corrigido, tá? Aqui seria a metade, não é o amarelo, é o preto. Então, a metade, né, das 2.300 tardes e manhãs são 1.150 dias, isto é, um pouco mais de 3 anos, tá? Então, assim como o restante das visões é uma repetição do tema do capítulo 7, aqui também as 2.300 partes e manhãs são uma repetição da ideia dos 3 anos e meio, né, da fase boa e os 3 anos e meio da fase conflituosa, tá? Isso se refere à mudança de atitude de Antíoco IV Epifânio. No primeiro momento, os gregos e posteriormente seleucidas adotaram uma política pacífica em relação à Judéia. Tá? O espoliar o templo e declarar guerra à fé monoteísta é representada no livro de Daniel, né, como a tradição, não, a traição. Tá? Aqui é traição no meio do reinado dos seleucidas. Os seleucidas traíram o povo. Num primeiro momento, um acordo de paz. Né? Olha, vocês estão aí de boa, não vou encher a paciência de vocês. Depois, proibiu. Né? Chegou ao ponto que aqueles que seguissem os mandamentos do Eterno eram mortos. Tá? Que foi o que deu origem à revolta dos Macabeus, que acabou sendo... que acabou sendo uma vitória. Né? Israel saiu vitorioso na revolta dos Macabeus. Né? O restante dos tempos, isto é, os 3 anos e meio, né? Ou metade das 2.300 tardes da manhã, tá? Aqui, tardes e manhãs aqui é metade. Tá? Eu me atrapalhei na hora que eu escrevi isso aqui. Tá? Então, é metade das 2.300 tardes e manhãs de conflitos representa o período turbulento e conflituoso que culminaria na vitória do Senhor contra as forças invasoras. Tá? É importante lembrar que o autor desse trecho de Daniel escreveu antes da revolta dos Macabeus. Sua esperança era de que a vitória contra os seleucidas fosse sucedida imediatamente pelo que chamamos de era messiânica. Tá? Então, o autor do livro de Daniel, assim como os profetas,
sinalizava isso. Olha, o Eterno vai, vamos dizer assim, né, vingar o povo de Israel, vai derrotar o iníquo, o invasor, e depois começa uma era messiânica, que é condicionada à obediência. Tá? A profecia, ela era vista, ela era entendida pelos semitas como algo condicional. E a Torá fala isso. Né? A Torá fala, olha, é o seguinte, vocês vão para o exílio se vocês desobedecerem. Quando vocês começarem a obedecer, vocês voltam, né, do exílio. Tá? E vocês, se eu desobedecer de novo, vai de novo para o exílio. Tá? Até que vocês vão parar de desobedecer e aí, né, vamos dizer, vai ter o período da paz duradoura. Tá? Muito bem. Ao contrário disso, todavia, os Hasmoneus se tornaram tiranos nas gerações seguintes e Israel acabaria sendo invadido pelo Império Romano, o que acabaria levando ao mais longo exílio de sua história. Não à toa, pessoal, tá? Hanukkah fala pouco dos macabeus, né? Na verdade, tem falado, ao longo do tempo, isso foi substituído por uma maior ênfase no milagre do óleo. Tá? Por quê? Porque os macabeus, depois, a dinastia dos Hasmoneus foi terrível, tá? Para o povo. Eles, num primeiro momento, né, a turma, né, os filhos, né, do sumo sacerdote, né, Yohanan, do sacerdote Yohanan, não lembro agora se era sumo, e, né, mais especificamente, Judá, o Macabeu, né, e a sua turma, a sua trupe, foram heróis. Mas as gerações posteriores foram uma catástrofe, um desastre. Tá? Por isso, então, perdeu-se essa ênfase. Tá? Ok? Então, pessoal, está explicado aqui para vocês o capítulo 8 do livro de Daniel. Lembrando que a gente tem que entender essa sequência. Não dá para ler só um capítulo e achar que deu para entender tudo.